Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui fazer as três questõezinhas aqui da aula de hoje, tá? Eu vou ter aqui para vocês soletrando. Soma par decrementa ímpar, versão 2. E soma voltando. Então vamos nós aqui. Eu vou começar pela soletrando aqui, que é outra questão relacionada a string. Ok? Vou copiar aqui, pronto. Então essa questão é o seguinte, pessoal. Essa questão você vai receber uma palavra, tá? Abacate, ignorante, paralelepípedo, bolo. E você vai soletrar essa palavra, ou seja, entre cada letra você vai colocar um trabalho, ok? Traço, né? Então vamos lá, vou receber aqui minha palavra. Opa. Só lembrando que como o input ele já devolve como string, você não precisa colocar aqui str, né? Aqui, ó, e str, ok? Para converter para string, porque o input já devolve como string, tá? E se você quiser converter algo para string, é utilizando str parênteses, né, e colocar esse valor que você quer converter para string. E não a palavra string, tá? É str. Mas no caso aqui, o input ele já te devolve as coisas como string, ok? Então vamos lá. O que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que imprimir, pessoal, em outras palavras, vou ter que imprimir cada letra, cada letra, é, cada letra por vez, tá? Então vou imprimir uma letra, depois vou imprimir o barra, imprimir outra letra, imprimir o barra, e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. Na aula de hoje nós vimos, né? Nós vimos é, utilizando a nossa função, né, nós conseguimos, ela devolve, né, na verdade, a quantidade de caracteres que tem um string. Tá? No caso aqui, ela vai me dar quantidade de caracteres, né, na minha string. E aí, se eu quiser imprimir esse cara linha a linha, né, ou seja, caractere a caractere, né, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Se eu executar isso daqui, ó, vou executar aqui e não avaliar, ó. Vou botar aqui bolo, né? Ó. Opa, voltou. Um bom exemplo aqui de loop infinito, né? Aqui, né? Vou até botar de novo aqui, ó. Bolo, né? Ó. Ele está só imprimindo B aqui. O que aconteceu aqui, professor? Bom, eu estou mandando, I começa de zero, tá? Eu estou mandando imprimir o cara que está no índice I. Como I começa de zero, está imprimindo a primeira letra da palavra que eu digitei. No caso, bolo foi B. Só que depois eu esqueci aqui de fazer o quê, ó? I mais igual a 1. Para que o i passe para 1, né? Depois para 2, para 3. Como não tinha colocado essa linha, o i sempre ficava como zero. E ele está só imprimindo a letra B. E, consequentemente, essa condição nunca seria falsa, porque o i zero é menor ou igual ao tamanho da palavra, sempre será verdadeiro, porque o i não era incrementável, ok? Então, vamos de novo aqui. Vamos aqui. Não, foi mal, pessoal, né? Aqui é isso daqui que eu queria ler, tá? Vou lá. Aqui, ó. P-O-L-I-O. Ok, pessoal? P-O-L-I. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu tenho que imprimir esse cara, tá? E depois eu tenho que imprimir um traço, ok? Porque, deixa eu botar aqui na descrição de novo. Porque essa a cada letra que eu digitar, eu vou colocar um traço aqui, ok? Eu posso fazer assim, né? Ó, usando aquela. Tá aqui, ó. Esqueci como é que é aqui no Moodle, não é o Python 3, é o formato, né? Tinha esquecido, é o formato, tá? Tem várias formas de você fazer isso e no Moodle só funciona um, que no caso é o formato, tá? E eu vou dizer o que eu quero que seja aqui, ó. Quero que esse cara seja impresso aqui, ok? Só que ao final eu quero colocar o quê? Sempre quando ele imprimir um caractere, quero colocar um traço, ok? Vou botar aqui, ó, bolo, né? B, um traço, O, um traço, L, um traço e um O, um traço, ok? Bom, só que eu quero que isso saia na mesma linha, tá? Tá aqui na descrição, ó, tudo na mesma linha. Por exemplo, aqui abacate, ó, tudo na mesma linha. Então aqui aqui a gente coloca aqui esse cara aqui, né? Que é o para dizer que eu não quero, né? Eu não quero
o pulo de linha, tá? Eu não quero o pulo de linha. Então, quando eu mandar executar aqui, ó, pulo, ele coloca tudo na mesma linha, ó. Bolo, tal, tal, ok? Só que acontece um probleminha. A última letra tá aqui com o traço, que eu não, a última letra não é para aparecer com traço, né? Tá, ó, abacate, ó, a letra E, não tem um traço depois. Ignorante, a letra E, também não tem um traço depois, né? Paralelepípedo, a letra O, não tem um traço depois. Bolo também não tem um traço depois. Então, na verdade, esse traço aqui só deve ser impresso se a letra que eu estou imprimindo não for a última, tá? Então, consequentemente, eu posso botar assim, eu posso fazer uma, vou fazer, preciso fazer uma pergunta, se o I, eu estou querendo verificar se esse I não é a última letra da palavra. Professor, como é que eu sei que um cara não é a última letra? Ou em outras palavras, né? Como é que eu sei que esse cara é a última letra da palavra? Na aula de string eu falei que por exemplo, uma string de tamanho 20, os índices válidos dela, ou seja, os caracteres estão no índice 0, né? No intervalo fechado de 0 até 20 menos 1, que está 19. Tá? Numa string de tamanho 50, tá? O intervalo dos índices vale é de 0 até 50 menos 1, que dá 49. Okay? Consequentemente, nessa string de tamanho 20, o último caractere está no índice 19. Nessa string de tamanho 50, o último caractere está no índice 49. Professor, e essa palavra que eu recebi como entrada? O índice dela está em qual posição? Bom, se a gente criar aqui uma variável int uma variável de tamanho, e guardar esse cara aqui, ó, o tamanho desse cara, eu vou saber que o último caractere está lá no índice tamanho menos 1. E aí, se eu chegar aqui nesse enquanto e perguntar se é igual a tamanho menos 1, eu sei que esse cara é o último caractere. Okay? Consequentemente, se esse cara é o último caractere, o que, que eu vou fazer? Eu vou mandar ele imprimir sem o traço. Okay? Caso contrário, se esse cara não é o último caractere, vai ter o traço. Ok? Ó, se eu mandar aqui, executar aqui, ó, bolo de novo. Ok, ó, B e o último não tem um traço. Okay? Deixa eu avaliar aqui. Set de teste, o teste passado com sucesso. Beleza, pessoal? Vamos lá, próxima questão aqui. Próxima questão aqui, ó. Até já tinha, eu comentei com essa questão com vocês ontem, até falei dessa questão, soma par, decrementa ímpar, até o teu código dessa questão aqui, ó, soma par, decrementa ímpar, ontem com vocês. E falei que nessa questão eu preciso sempre estar guardando o anterior, tá? Até já tinha dado a dica aqui, né, que você guarda a variável anterior, e ao final da repetição desse enquanto, você vai fazer o anterior igual a. Para que isso? Para que a partir da segunda repetição, ou seja, a partir do segundo número que eu receber, tá? Esse segundo número vai ter o anterior. Porque o primeiro ele não tem o anterior. Consequentemente, esse anterior não é definido, você não precisa se preocupar com ele. Por isso que aqui ele fala, ó, se for o primeiro número, não, a sequência não faz nada, né? E a partir do segundo número é que eu tenho o anterior. Então, a partir do segundo número, quando a variável A receber o segundo número, anterior vai ter o anterior desse número. Ok, pessoal? Então vamos mais aqui, ó. Número for par, acrescente um somatório. Bom, se o número for par, que é esse aqui, ó, é igual da questão anterior, soma mais igual a. Ok. Caso contrário, né? Se o número for par, se o número for ímpar, que é esse senão aqui, tá? Se o número for ímpar, se for o primeiro número da sequência, não faz nada. Bom, como ele está dizendo que não vou fazer nada, então não vou me preocupar com o primeiro número da sequência. Ok? Não precisa implementar nada. Ele fala a partir do segundo número. Opa, a partir do segundo número. Então, eu vou me preocupar em implementar a partir do segundo número. Então, não vou fazer uma implementação para esse primeiro número. Tá? A partir do segundo número, ou seja, quando i for maior ou igual a 2, aí eu vou ter, né, dois números, né? Que eu poderia até já juntar aqui, né? Eu tenho esse else e esse if, tá? Consequentemente, não tem nada entre esse else e esse if, a gente pode usar o else if. Okay?
pode usar o else aqui, ok? A partir do segundo número, exatamente, ó, ou seja, repara, se isso aqui é falso, ele vem para cá, porque aqui o número é ímpar, que é exatamente essa situação aqui, ó. Se o i for maior ou igual a 2, que é a partir do segundo número, beleza, vou fazer o que ele está querendo aqui, ó. A partir do segundo número, deve calcular o modo da diferença desse número pelo número anterior. Ou seja, eu vou calcular isso daqui, ó, o módulo da diferença entre o número atual, que é o A, menos o número anterior. Então, como é que eu calculo o módulo da diferença? Primeiro eu vou calcular a diferença, né? A diferença é A menos anterior. Diferença é igual a A menos anterior, ok? Então, eu já tenho isso daqui, ó. Eu chamei de diff aqui, ó. Eu já tenho a diferença. Agora eu preciso calcular o módulo desse cara, tá? Como é o módulo desse número? Bom, usando a regra de módulo, o módulo de um número, se esse número ele é negativo, isso, o módulo da diferença desse cara vai ser você multiplicar ele por menos 1, tá? Assim, okay? É exatamente, se ele é negativo, é como se você estivesse removendo o sinal negativo dele. Todo negativo, quando você multiplica por menos 1, você exatamente está fazendo é removendo o sinal negativo, tornando ele positivo. Professor, se esse número é positivo, que é quando essa condição é falsa, ele já é um módulo, não precisa fazer nada, ok? Então, esse códigozinho aqui, né, ele converte ou ele calcula o módulo de diff para um número, para um módulo. Calcula o módulo dele, tá? E deixa na própria variável diff. Pronto. Ele fala, calcula o módulo de diferença e subtrai do valor do somatório. Ou seja, aqui, ao invés de ser somatório menos igual a A, vai ser menos igual a diff. Tá? Que esse diff é o módulo da diferença de A pelo anterior. Okay? E eu acho que é isso. É isso. Promoção valor somatório. É exatamente isso. Okay? Próxima questão aqui. Essa questão é soma voltando, tá? Soma voltando. Bom, daqui é outra fórmula maluca que eu inventei aqui, tá? Eu vou receber um inteiro n. Então, eu já vou calcular aqui, ó. Inteiro n. Útil, tá? Inteiro n. Okay? Ele quer que eu calcule esse somatório aqui, ó. Somatório é esse, professor. Vou pegar como exemplo, fica até melhor de entender. Para n igual a 8, o somatório é 1 vezes 8, mais 2 vezes 7, mais 3 vezes 6, mais 4 vezes 5. Ok? Quando n é 11, ó, fica 1 vezes 11, aí 2 vezes 10, 3 vezes 9, 4 vezes 8, 5 vezes 7, 6 vezes 6. Deixa eu observar bem, nessa multiplicação aqui, ó, nessa somatória estão duas parcelas, estão sendo multiplicadas, né? Esse cara daqui, ó. A primeira parcela começa com 1, depois vai para 2, depois para 3, depois para 4. A segunda parcela, ó, começa por 8, que é exatamente o valor de n, né? Ó. Começa por 8, depois vai para 7, para 6, para 5, para 5. A mesma coisa acontece nesse outro exemplo, né? Ó. N igual a 11, a primeira parcela dá multiplicado do produto, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? A segunda parcela do produto, 11, que é exatamente o valor de n, depois vai para 10, 9, ou seja, se eu considerar, tá? Só se eu considerar aqui, ó, I vezes J, tá? I vezes J, ou seja, eu vou estar fazendo uma soma desse produto aqui, de I vezes J. Deixa eu observar, o I começa de 1 e o J vai sempre começar de N, ou seja, o meu I vai começar de 1 e o J vai começar de N. E aí, quando eu fazer isso daqui, vai ser exatamente a primeira parcela da minha soma. 1 vezes 8, quando N é 8. 1 vezes 8. Quando N é 11, fica 1 vezes 11, certo? Aí, na próxima parcela, o que vai acontecer com o I e com o J? Ó? Na próxima parcela, o I de 1 passou para 2. Em outras formas, eu vou fazer assim, o I, ó, I mais não. I mais igual a 1, incrementando o I. E o J passou de 8 para 7. Aí o que vai acontecer com o J? J menos igual a 1. Ou seja, eu vou incrementar o I e decrementar o J. Tá? E depois o que eu faço? I vezes J novamente. Exatamente aqui, ó, 2 vezes 7. Aí depois o que vai acontecer? Eu vou incrementar o I, tá?
I mais igual a 1 e decrementar o J, I menos igual a 1. Logo, eu posso colocar isso daqui, tá, pessoal? Exatamente. Gerando esse produto, claro que eu vou colocar dentro do somatório da variável soma, mas eu posso colocar isso daqui dentro de uma repetição, porque é isso que vai acontecer, essa repetição. Vou multiplicar esse cara, o resultado coloco no somatório, depois incremento o I, decremento o J, depois faço esse produto e adiciono no somatório, incremento o I, decremento o J. Isso vai ficar se repetindo. Então, o que, que eu vou fazer? Vou criar aqui, primeiro vou criar minha variável soma, que está zero, né? Vou criar um while aqui, tá? Depois eu vou colocar aqui a condição. E nesse while eu vou pegar isso daqui, ó. E vou botar bem aqui e vou indentar. É exatamente essa parcela aqui desse produto. Eu vou adicionar dentro de somatório, ou seja, soma mais igual a esse cara. Mais uma vez, o I começa de 1, J de N. Então, o primeiro produto vai ser 1 vezes N. Tá? Incremento o I vai para 2. E decremento o J vai para N menos 1. Tá? Os exemplos aqui, ó. O I começou de 1 e o J de 8, que é exatamente o valor de N é 8. Depois, o que aconteceu com o I? O I foi para 2 e o J para 7. Tá? Fiz o produto, adicionei somatório. O I vai para 3 e o J para 6. E assim ele fica, tá, pessoal? Assim ele fica. Logo isso daqui tudo para tirar, deixar esse cara aqui. Qual a condição de parada, professor? Quando é que eu vou ficar fazendo até quando? Se a gente observar bem, tá, pessoal? Se a gente observar bem, até já botei aqui, ó, já botei aqui, ó. Iremos somar até que seja maior que J, né? Professor, e o I vai. Repare que o I começa de 1 e o J de N, que é um valor maior ou igual a 1. Tá? Como eu estou sempre incrementando o I e decrementando o J, em algum momento o I vai ser maior do que J, que é exatamente esse é o momento que eu vou parar de realizar esse processo aqui. Então, meu enquanto é enquanto I for menor ou igual a J. Tá? Enquanto I for menor ou igual a J, eu vou multiplicar o I e o J, adicionar no somatório, depois incremento o I e decremento o J. Tá? E repare que em algum momento o I realmente vai ser maior do que o J. Por quê? Porque a cada repetição eu incremento o I e decremento o J. Logo, em algum momento, esse I vai ser maior do que o J. E essa condição em algum momento vai ser falsa. Ou aqui eu só peço para imprimir soma, né? Vou ver aqui. Isso. Isso aí, tá, pessoal? Botei essas três questões aí para a gente praticar, uma com soletrando aqui, né? Com string, e outras duas com repetições, ok, pessoal? Então é isso. Um abraço. Lembrando que na próxima semana é a nossa prova, tá, pessoal? Um abraço e